Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12. Diz assim o texto da palavra de Deus: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que é em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pode se sentar, irmãos, que Deus nos dê graça aqui e abençoe a transmissão da sua palavra, né? Sei que você já tem orado por isso, embora não fizemos uma oração específica, mas desde que a gente chegou aqui, essa é a nossa intenção, né? E Deus abençoa também as nossas intenções, nossos desejos, nosso propósito. E a Marina já orou, né, pela pregação, desde o início do culto. Ela já tem intercedido, assim como os demais irmãos. Estou feliz por poder estar aqui mais uma vez, e juntamente com a minha família, mais uma vez, né? Isso é meio inédito, né? Antigamente vinha sozinho, naquela distância, era uma solidão. Mas Deus, Ele tem sido misericordioso, tem me dado aí a minha companheira e meu filho. Você vê que é uma benção, né? Me animado, até demais. Mas amém, né? Em tudo dai graça, como diz a irmã Marina, graças a Deus pela animação do garoto. E achei muito interessante também que ela começou a falar sobre gratidão, né? Sobre ser grato. E é o texto que eu já tinha preparado, né, escolhido e meditado para falar com os irmãos, começa com essa expressão do apóstolo Paulo. Ele diz, né, aqui ele vai contar um testemunho a respeito do que lhe aconteceu. Na verdade, ele faz um resumo, ele mais uma vez ele menciona, né, isso aqui isso é uma coisa natural do apóstolo Paulo. Ele constantemente está falando a respeito dessa graça que ele alcançou em Cristo Jesus. Então, ele vai falar de formas diferentes, né? Em cada carta ele usa talvez algumas expressões um pouco diferentes, o roteiro que ele utiliza, a construção pode modificar, mas o cerne é o mesmo, a essência disso é o mesmo, né? E nessa parte que a gente leu aqui, ele começa com gratidão. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu. O que já nos chama a atenção de cara no texto da expressão de gratidão do apóstolo Paulo é que ele se dirige com uma expressão de gratidão por aquele. É lógico que ele também vai agradecer por aquilo, mas ele entende que aquilo provém daquele. Eu não sei se você já percebeu, a gente tem a mania de agradecer por aquilo, né? Obrigado, Senhor, o Senhor me ajudou, isso aqui. Muitas vezes a gente dá mais ênfase no que a gente ganhou ali do que quem está nos dando isso, que é Deus. Às vezes é o carro, a moto, o emprego, o micro-ondas novo, né? O forno, seja o que for, né? Na Gazinha você encontra tudo pelo melhor preço. Brincadeira, irmãos. E Paulo não, ele diz, eu sou grato para com aquele. A fonte, ele sabe que é Deus. É muito bom o que lhe aconteceu, mas se não fosse aquele, não teria lhe acontecido. Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, depois dele se dirigir a quem, né? Ele vai dizer o que esse ser maravilhoso, poderoso fez. Me considerou fiel, designando-me para o ministério. Talvez quem não conhecesse o apóstolo Paulo poderia dizer, poxa, você é mais um, Paulo. Mais um que Deus chamou.
né? Deus designou tantos e você é mais um desses. Que há de tão extraordinário em relação a isso? O que há de extraordinário é porque ele não é qualquer um. Ele foi um cara dificilmente terrível, né? Que perseguiu a igreja, perseguiu cristãos, né? Foi um blasfemo. Ele diz isso no testemunho dele. A mim, que no outro tempo fui blasfemo, né? E perseguidor, insolente. Esse é o currículo que antecede o chamado do apóstolo Paulo, o chamamento dele. Talvez não muito diferente do nosso, né? Talvez alguns poderiam até se considerar um pouquinho melhor que o apóstolo Paulo, né? Aqui nessa noite, antes de Cristo nos chamar, porque talvez nenhum de nós aqui é assassino, né? Nunca matamos ninguém. Talvez, não conheço todos. Mas isso não importa. Porque nós estamos diante de um cara, de uma pessoa que se declara como um dos principais, o principal dos pecadores, né? O que ele fez foi terrivelmente duro de se presenciar. Imagine esse homem invadindo reuniões de cristãos, arrastando pessoas, encarcerando, simplesmente porque essas pessoas tinham outra visão de fé da dele. E ele fazia isso com zelo, com fervor, achando que de fato estava agradando a Deus. Essa era a vontade do apóstolo Paulo. Um homem extremamente zeloso e totalmente impiedoso contra qualquer tipo de heresia que supostamente ele entendia como diferente daquilo que ele cria, que ele aprendeu desde cedo, né? Como a gente sabe, o cara que estudou ali, né, cresceu aos pés de Gamaliel, um cara extremamente ensinado, um fariseu que vivia a cartilha inteirinha, era um cara irrepreensível. E aí ele recebe cartas para perseguir cristãos, para acabar com essa seita dos nazarenos, né, a seita do caminho. E de repente, numa dessas viagens, ele se depara com a grande luz que raiou sobre a vida dele. Na estrada de Damasco, Deus se encontra com Paulo e ali ele cai por terra, né? Não somente ele, mas os que estavam ali, porém o chamamento era para ele. E ali ele ouve a voz daquele que ele perseguia. A vida desse homem é totalmente transformada então naquele momento, e ele dá testemunho disso. Ele vai carregar essas marcas de ter perseguido, de ter consentido da morte, como a gente conhece, uma delas, o próprio Estevão, né? Ele estava ali presenciando aquilo, deixando o negócio correr naturalmente. Não só Estevão, talvez tenha mais registro de outras pessoas que o próprio apóstolo Paulo, antes da sua conversão, também, de alguma forma, teve suas mãos, né, sujas de sangues inocentes, né? Assim podemos dizer. E agora ele se vê em outra situação. Ele vê alguém que totalmente falido, totalmente sem rumo, totalmente agora entregue, e começa a receber ensinamentos, começa a receber orientações, e agora ele é conduzido a verdade inescapável, né? Que só existe um Senhor que ele não conhecia, que agora abriu os olhos dele, que agora sai daquela ignorância e se torna o maior de todos os apóstolos, né, que poderia ter, missionários na sua época, né? É o homem que escreveu aqui 13 cartas, né, extremamente usado por Deus. Mas essas marcas ficaram na vida do apóstolo Paulo. Tem um momento que ele chega a dizer que ele é indigno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Talvez você é uma daquelas pessoas que teve um passado manchado por certos pecados, e muitas vezes isso ainda vem à tona na sua vida, né, na sua mente. Às vezes o próprio diabo se aproveita disso para tentar nos acusar, nos rebaixar, para nos humilhar. Você não está sozinho nisso. O apóstolo Paulo convivia com essas lutas, mas isso não tirava do seu ambiente de convivência, de existência, a sua gratidão e a sua consciência, agora iluminada, entendeu o seguinte: olha, eu fui isso, mas agora já não sou mais. Esse passado ficou para trás e agora obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância. Ele acha, como eu disse aos irmãos, né? Paulo achava que estava certo, mas ele diz: olha, eu fiz isso na incredulidade.
em relação a esse fato, a essas circunstâncias. Ele diz no versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Um homem que recebeu um transbordamento do amor de Deus na sua vida. É o homem que diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais desgraçado, mais graça a gente recebe. Quanto mais consciência da nossa miséria, mais misericórdia a gente recebe da parte de Deus. Porque a gente vê a nossa impossibilidade, as nossas impossibilidades, as nossas impotências. E aí é onde Deus mostra o seu grande amor para conosco. O amor que Paulo descreve no versículo 15: fiel é a palavra digna de toda aceitação. É uma expressão que ele costuma usar nas suas cartas pastorais, né? Ele utilizou 5 vezes. E o que ele vai dizer é algo que está fora de questionamento. Ele vai dizer para o Timóteo isso: Timóteo, isso aqui você pode crer sem nenhum tipo de dúvida. E posteriormente Timóteo leria essa carta na igreja de Éfeso, né, o qual ele pastoreava. Acho que os irmãos já sabem disso, por isso eu nem mencionei. Timóteo aqui, pastor da igreja de Éfeso, recebendo a carta do apóstolo Paulo, que posteriormente passaria para a igreja. E aí Paulo diz então qual que é essa palavra fiel, digna de toda aceitação: que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E Paulo diz: dos quais eu sou o principal. Na nossa Bíblia está escrito aí os pecadores, né? Mas no original não tem os, né? É pecadores, né? Para não ficar aqui a ideia de que Cristo veio salvar todos, porque todos são pecadores, né? O texto diz isso para nós. Mostra que o pecado corrompeu a todos, e a gente sabe disso. O Evangelho, antes de ser cheiro de vida, é cheiro de morte, né? Anuncia a nossa sentença, o estado que nós vivemos. E Paulo diz isso na sua verdade, na sua palavra expressa aqui. Primeiramente, que Cristo teve que vir a esse mundo. E essa é a base do Evangelho. Porque quem nega a encarnação de Cristo Jesus, nega todo o Evangelho. O Evangelho fala de Deus se encarnando em Cristo, de Cristo encarnando o culpado, de Cristo se fazendo servo, fazendo homem e servo, obediente até a morte, morte de cruz. Cremos nisso. O próprio Jesus diz isso várias vezes nos evangelhos, né? Que ele veio ao mundo, eu vim ao mundo a fim disso, fazer isso, eu vim ao mundo. Primeiramente mostra o estado que nós vivemos, ou que nós experimentamos, né? Outrora, e agora alguns ainda experimentam, o estado de pecado. Este mundo é um lugar de pecadores. Este mundo é um mundo de pecadores. Em pecado me concebeu minha mãe, diz o salmista. Aqui nós nascemos com o choro do pecado. É o nosso desespero, sem se dar conta, gritando por socorro, desde o dia que a gente nasce. Desde o dia que o som sai pela nossa boca e os nossos olhos abrem, o que nós estamos diante é de uma total miséria. Pecado, pecado. Este mundo é um lugar de pecadores. E não é de alguns pecadores, é de todos os pecadores. Porque a Bíblia diz: todos pecaram. Todos, todos. Apenas um. O que veio ao mundo sem pecado, aquele que nasceu na manjedoura, aquele concebido pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural, experimentando pele, se vestindo de carne, para então sangrar naquela cruz maldita, a fim de que pecadores como eu e você pudéssemos ser salvos da ira eterna. Essa é a verdade central do Evangelho. Jesus veio ao mundo, Jesus veio para salvar pecadores, e essa salvação alcançou a nós. Nós damos graças a Deus por isso. Paulo entende que ele é um dos principais dos pecadores, o principal, porque o que ele fez, né, a forma como ele viveu, demonstra ali o seu entendimento. Ele não está aqui tentando usar um pronome de
como é que fala a palavra, né? De humildade. Paulo não está querendo ser humilde, dizendo, rapaz, eu sou o principal, como aquela gente, né? Pessoas que, eu sou muito isso, coitadinho. Não, Paulo não está usando isso, ele está falando a realidade. Ele sabe que ele é terrivelmente pecador. A pergunta é, irmãos, nós sabemos disso, nós temos consciência do que nós fomos um dia, e dos pecados que ainda a gente comete ainda no decorrer da nossa vida, mesmo depois de ter experimentado a graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. A pergunta é, a gente considera a nossa miséria, ou a gente faz de conta que considera, ou a gente lembra quando a gente canta a canção que é projetada, ou quando a gente ouve aquela música que emociona a gente. O pecado que o apóstolo Paulo tinha estava estampado na sua mente, o que ele havia cometido, isso carregava até um pessoal, né? Vou dizer pessoal, que diz que o espinho do apóstolo Paulo era isso, era a sua angústia que ele sentia pelo fato de daquelas marcas ainda percorrer na sua trajetória. Ele sempre se lembrava do que ele foi outrora, o quanto mal ele causou àqueles cristãos, quanta gente morreu por causa dele, quanta gente encarcerada por causa dele, quanto sofrimento por causa dele, por causa dos pecados dele. A questão é o seguinte, não importa o grau do nosso pecado, se é do tamanho do apóstolo Paulo, se é menor ou pior. Essa é a notícia ruim do Evangelho, porque depois dela vem a boa notícia. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Misericórdia para que em mim, aí Paulo diz, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo com a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo para os que hão de crer para a vida eterna. Nós estamos diante de um exemplo de um cara terrivelmente pecador e que experimentou graciosamente a bondade e a misericórdia de Deus. E ele diz, isso aqui serviu de modelo para que as pessoas possam ver a vida do apóstolo Paulo e não perder a esperança. Porque não importa quão terrível a gente seja, o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar de todo o pecado. Não há pecado tão grande que nosso Deus não possa, de fato, extirpar com seu sangue. Não há pessoa tão distante que Ele não possa conseguir trazê-la para a sua presença. Porque Ele desceu dos céus, veio a essa terra e morreu por pecadores, para aqueles que hão de crer nele. Não importa quem seja, não importa a cor, não importa onde, não importa como, Ele tem o poder de trazer vida sobre qualquer tipo de morte espiritual que haja nesse universo. Pode ser para nós a pior pessoa, não importa. Se Cristo quiser salvá-lo, Ele vai salvá-lo, porque o sangue dele é poderoso para fazer isso, e essa é a missão que Ele executou. Veja que quando Paulo diz assim, Ele veio ao mundo para salvar, Ele não veio para possibilitar salvação. Ele não veio com a intenção de fazer um experimento para talvez ver se alguém vai se salvar. Ele não veio para dar condição, Ele veio para salvar. Ele veio para executar a sua justiça, o seu poder, a sua glória. Essa é a missão dele, e Ele fez. A tal ponto que quando Ele entrega seu Espírito a Deus, né? Pai, está consumado, está acabado. Aí Ele morre. Enquanto Ele não conclui a sua obra, não. E aí, ao terceiro dia, Ele ressurge. Poderosamente. Porque o pecado já havia sido pago na cruz. O diabo já havia sido derrotado. E as almas que agora estavam subjugadas ao pecado haviam sido destrancafiadas. Porque o nosso Senhor pagou o preço. Toda a ira que cairia sobre nós, toda a ira eterna, não é de um dia. Você já teve um dia ruim, teve uma semana ruim,
teve um mês ruim, um ano ruim. Agora imagine uma eternidade. Tempo sem fim. De angústia, de agonia, de sofrimento, de morte, de choro, de pranto. E aí, para te livrar, para me livrar disso, o único, o Rei poderoso, o eterno, o único capaz, bebeu todo o cálice, não deixou uma gotinha, toda a ira de Deus naquela cruz maldita. Ele experimentou a rejeição do Pai, o abandono. Ele experimentou algo que ele nunca tinha experimentado em toda a eternidade. Cristo é eterno, irmãos. Cristo é eterno. Ele viveu eternamente sempre, na eternidade passada, e vive eternamente. E nunca tinha experimentado um pouquinho, uma pingadinha de pecado, assim, um cisquinho de pecado. E Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Todos. Os que você cometeu, o que você ainda vai cometer. Porque o Evangelho é claro em dizer que nós somos livres dessa culpa do pecado, já não somos mais culpados do pecado, e o pecado também já não nos domina, mas o pecado ainda está presente em nós, por isso que a gente ainda tropeça. A questão é o seguinte: você ainda crê que Jesus Cristo é poderoso para continuar te livrando desses pecados e trazer uma vida santa sobre você? Porque o Evangelho fala disso, não fala apenas de um ato como vacina, que a gente toma e está resolvido, mas de uma vida diária, cotidiana, onde a gente todos os dias caminha olhando para essa cruz e enxergando ela vazia, porque nosso Senhor já não está mais lá, mas não nos esquecendo o que aconteceu naquele dia, em nosso favor, quando Ele se entregou ao Pai. Aí Paulo não tem outra expressão, depois de dizer tudo isso, né, depois de ser grato a Deus, depois de falar a respeito do que Ele é, do que Ele foi, né, de como Ele experimentou isso, de como a sua vida se tornou um testemunho, a ponto de dizer, olha, todos vão olhar para isso e vão crer em Jesus. Esses vão ser alcançados e terão vida eterna. Ele entende que a mensagem dele não é apenas uma mensagem falada, né, pronunciada, mas também uma mensagem viva. Ele mesmo diz em outro momento, olha, nós não pregamos Cristo apenas em palavras, mas na demonstração do seu poder. Ou seja, é alguém que não apenas fala do Evangelho, mas o Evangelho está impregnado nele. Ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então é um homem que respira o tempo todo o Evangelho, os seus poros saem o Evangelho. É alguém que está comprometido não com apenas parcialmente a respeito da mensagem, né, a parte da mensagem, mas ele diz, olha, a gente anuncia todo o conselho de Deus. Por isso que ele tem que falar da ira de Deus, né, do pecado, dos pecadores, da perdição, mas ele também fala da salvação, da glorificação. Ele fala a respeito da salvação. E diante desse evento, e diante dessa obra que tem início, meio e fim na pessoa de Jesus Cristo, né, onde o homem não tem nenhuma participação, porque a Bíblia, o próprio Paulo vai dizer que a gente era como cadáveres boiando em direção à correnteza que levava ao inferno, né? Mas aí Deus, com a sua bondade, nos tira de lá e nos traz vida, né? Nos tira daquela sepultura maldita e nos chama para a vida. Paulo agora entende que não existe outra forma de falar disso a não ser sendo grato, como ele começou essa parte dizendo o seguinte: assim ao Rei eterno, imortal e invisível. Ele vai se dirigir ao Deus único. Ele sabe que esse Deus é eterno, é um Rei eterno, eterno. Os nossos governadores, nossos governantes são transitórios. As épocas mudam. 10 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. A eleição passada era uma coisa, essa eleição é outra. Os próprios imperadores na época do apóstolo Paulo já não existem mais. Homens são destronados, mas o nosso Rei é eterno. O nosso Rei é eterno, o seu reino não passará. A gente serve a um Rei que não tem fim. O seu reinado não tem fim.
Por isso que a gente deveria ter um pouquinho mais de consciência quando a gente fica abalado por certas notícias que acontecem no nosso dia a dia. Porque a gente está sim neste mundo, mas a gente está em Cristo. Eu lembro que eu preguei aqui, acho que, não sei se foi na última ou anteriormente, sobre o endereço da igreja, que não é apenas geográfico, né, espiritual. A igreja está aqui, localizada aqui nessa rua, nesse bairro, no Embratel, mas também está em Cristo. E assim também é a vida do crente, do cristão. Nós que outrora fomos e não somos mais, porque Cristo nos alcançou com sua misericórdia, não por causa de nós, agora recebemos também um novo rei. Ele não apenas executou sobre nós a sua justiça, a sua graça, o seu poder, a sua bondade, e nos deixou como nós estávamos, mas ele nos trouxe para si. E agora nós pertencemos a ele. Por isso podemos dizer com toda certeza que nosso rei é eterno, sim. E que a nossa confiança tem que ser nesse rei, tem que ser inabalável. Crer nele, confiar nele, descansar nele. Paulo diz ao rei eterno, o imortal, o Deus que não morre, o Deus que não pode ser matado, não pode ser morrido. A morte não teve poder sobre Cristo. Vocês lembram disso? Lembra que quando Cristo estava lá, a morte não podia matar porque ele não tinha pecado. E a morte ficou sem saber o que fazer. Nosso Deus é imortal. O nosso Deus é imortal. A nossa vida tem um prazo de validade aqui, mas ela ressurge também na imortalidade, porque esse Deus imortal também nos promete isso. Que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Viverá eternamente com Ele. Esse nosso Rei eterno, imortal e invisível. A gente não está vendo aqui fisicamente, mas Ele está operando. O seu poder está agindo em nosso meio, em nossas vidas. O Evangelho traz consigo o poder da sua atuação, de transformação de vida. Quantas vidas você conhece que foi transformada pelo Evangelho? Além da sua família, além dos seus amigos, quantas vidas foi alcançada pelo Evangelho e pelo Deus invisível trouxe a visibilidade do seu poder, da sua demonstração de graça e bondade. Gente que a gente não imaginava que poderia ser diferente, e você depara de repente com ela e a pessoa, não, agora eu sou crente, agora eu mudei de vida. Amigos meus que eu encontro de 15 anos atrás, que era espírita, que, enfim, esse é um exemplo que eu sempre guardo, né? E era extremamente espírita. E aí encontro com ele, encontrei um ano atrás, não, agora eu sou crente. Eu creio em Jesus, Wes. Eu ficava bravo com você que você me falava de Jesus. Eu nem sabia que falava direito de Jesus, né? Tinha 12 anos, 14 anos na época, né? Estudava com ele aqui no Zildo ali. E aí você vê o Deus invisível operando visibilidade, porque agora este demonstra que foi alcançado pelo Evangelho também. Obteve misericórdia. E aí Paulo diz, Deus único. Deus único. Um Deus que não compete com outro Deus. Não é o Deus mais maior. Não é o Deus mais melhor, mais bom. Não, é o Deus único. Não existe Deus além dele. Tudo quanto há por aí tentando se parecer Deus, na verdade são apenas projetos falidos, usurpadores. Só existe um Deus, o Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. É o Deus que nos criou. É o Deus que nos recriou em Cristo Jesus para a sua glória. É o Deus único, a Ele sim damos honra, glória pelos séculos dos séculos. Um louvor que começa aqui, é por isso que a gente tem que estar animado no culto, irmãos. Não importa se a gente está com dores. Eu sei que é difícil isso. Mas você está diante de Deus. Você vem adorar o Deus eterno. O Deus que pode todas as coisas, o Deus que te conhece, o Deus que te comprou com o sangue precioso do seu Filho, o Deus que te escolheu para morar com você eternamente, o Deus que você vai adorar eternamente.
você possa considerar essas coisas, o que lhe aconteceu, e que você tenha essa vida de gratidão para com Deus. E não apenas isso, irmãos. Talvez você, nessa noite, se depara com algumas situações difíceis, espiritualmente falando. Eu não vou falar nem de doença, de questão financeira. Eu vou falar de uma coisa mais grave do que dinheiro e doença, que é o pecado nas nossas vidas. Isso é mais grave. Pecado é mais grave do que faltar dinheiro e faltar saúde na nossa vida. Porque sem dinheiro e uma cama de hospital, você pode morrer e ir para a glória eterna. Agora tem muita gente com dinheiro e saúde indo para o inferno. Pecado não. Talvez seja a sua situação hoje, você tenha enfrentado alguma luta na sua vida cristã, na sua vida diária, em alguma circunstância difícil, né? Lembre-se disso. O Cristo poderoso que te trouxe para a vida quando você estava morto, quando eu estava morto, espiritualmente falando, nos resgatou. O Cristo que veio a este mundo para salvar pecadores, é o Cristo que continua transformando a vida dos pecadores. Transformando a vida dos pecadores. Clame a Ele, busque a Ele, porque a misericórdia dEle é poderosa, é transbordante, a bondade dEle é sem fim, a graça dEle é para sempre. Ele tem o poder de transformar nossas vidas, de nos conceder força, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele me fortaleceu, diz ele, né, no versículo que a gente leu primeiro. Aquele que me fortaleceu. Talvez você precise de força nessa noite, para ter uma vida espiritual mais autêntica, uma vida cristã mais, a palavra que eu utilizei, onde Cristo seja mais visível. Talvez você tenha enfrentado uma dificuldade de expressar Jesus no seu emprego, na sua família, aos seus amigos. Peça força a Deus. E não deixe que as coisas desse mundo tragam vergonha a você. Você possa se revestir da força, da coragem dEle, vencer seu pecado, vencer suas lutas e fazer com que o nome dEle seja glorificado através da sua existência. Sejamos como o apóstolo Paulo, protótipos, né, daquilo que aconteceria. Sejamos modelos, tipos, para que as pessoas possam ver, olha, o Wesley era assim quando eu conheci, mas olha o que o Evangelho fez com ele. Irmão Alex era assim, irmã Maria era assim, mas olha o que o Evangelho fez na vida dele. Que a gente possa ter esse testemunho para dizer para as pessoas e demonstrar o quanto é poderosa a graça de Deus, a bondade dele, a fim de salvar pecadores, o qual nós fomos outro dia. Que a gente possa ter essa intenção, que essa seja a nossa motivação diária em saber que Ele nos escolheu para isso. Nos concedeu, como concedeu o apóstolo Paulo, ministério. Talvez o seu ministério não seja a pregação aqui à frente, não seja louvor, talvez seja um cara que tem dificuldade de fazer alguma atividade aqui na igreja, mas você tem um sagrado encargo de levar Jesus Cristo onde você estiver. Você é um representante dele. Ele te salvou para isso. Ele veio aqui para salvar você. Salvou sua vida, te chamou, te concedeu o dom, te concedeu o poder para que você seja uma testemunha viva dele. E que assim a gente possa ter uma vida que glorifique o seu nome, sabendo quem é o Deus a quem a gente serve, né? O Rei eterno, o imortal, o invisível, o Deus único. A Ele sim, somente a Ele, a glória eternamente. Amém. Deus abençoe a todos. Nós vamos orar nesse momento.